microfone, hoje eu não estou usando meu fone de mesa. Aí, às vezes, fica um pouquinho de ruído o meu microfone do fone. Bom, mas vamos lá. Deixa eu conhecer todos vocês. Poderiam abrir pelo menos uma vez a câmera para eu conhecer? Um por vez. Flávia Anastácio, eu conheço. Daniele, também conheço. Cleonice, eu já vi, mas eu nunca dei aula para Cleonice. Já dei aula para você, Cleonice? Tá, seu áudio está desligado. Desculpa. Quando começou a pandemia, eu estava fazendo Exosomo. Ah, você, a Jéssica, né? Isso, Lucas. É verdade. Era tudo a mesma turma. O Lucas no também. sexto. Isso, é verdade. Mais alguém que começou lá no início? Eu também estava quando Claudineia. da pandemia. Claudineia, agora eu lembrei. Olha, por isso que é bom abrir a câmera, que eu vou lembrando das pessoas. Por nome eu não lembro de ninguém. É mal de professor. Bom, mas para quem não me conhece ainda, eu sou Carmino. Acho que quase todos me conhecem. Sou o professor Carmino. E vou ser o professor de vocês de aqui de Sozoa. Certo? Deixa eu compartilhar aqui a nossa apresentação de hoje. Então, a nossa aula hoje ela não vai ser muito comprida. Geralmente eu gasto 2 horas e meia para fazer uma aula, tá? Vocês já podem já ir se preparando. Eu tento fazer um pouco mais curta, mas nunca sai curta como a gente quer, né? Eu preparava para 1 hora só de aula, quando eu vejo foram 2 horas e meia ou mais. Mas hoje a aula eu espero que seja curta. Ontem também falei isso para a turma de Sozoa, deu quase 2 horas de aula. Por favor, professor, hoje é sexta-feira. Professor, eu acho que o senhor errou o nome da turma, nós é que Sozoa. Eu acho que o senhor deu louco, ontem né? foi o Lofotroco, isso. Ontem foi o Lofotroco Zoa. Tô quase louco já. Essas coisas. E eu dou aula de manhã, tá, gente? Eu sou professor em tempo integral, praticamente. O sistema híbrido já voltou no estado, Carmino? O quê? O sistema híbrido já voltou no estado? Já. Tá gostando? Tá amando, né? Uhum. Todo dia é 2, 3, 4 alunos que estão com síndrome gripal dentro da sala de aula, e desses 2, 3, 4, 50% vão fazer o teste e estão com Covid. Amém. Amém, tá bom. Qual escola que o senhor tá? A 19 de maio, lá do... Em Boa Nova. Boa Nova. E aí os professores também. Então, uma porrada de professor já pegou Covid. Mas é porque os professores estão usando aquela máscara de pano. E eu não vou com aquela máscara. A escola fez uma máscara de pano com o logo da escola para os professores usarem. Eu falei, olha, eu sinto muito, mas eu não uso mesmo. Eu uso a PFF5 e quero ver quem me faz usar uma máscara de pano. Bom, todos vocês estão vendo a minha apresentação? Tá pequeno, professor. Não, calma, só vou aumentar daqui a pouco. Sim. Tá, sim. Calma lá, deixa eu ajustar minhas telas aqui. Bom. Eu mandei para vocês ontem, na notícia, um calendáriozinho. Eu vou apresentar hoje para vocês novamente. No calendário, ele está estipulando todas as datas que é para vocês se atentarem. Aí, se vocês, de preferência, imprimam aquele calendário e colhem espalhado pela casa, para vocês não perderem os prazos, tá? Porque eu montei aqueles prazos, aquelas formas, por exemplo, primeira versão de entrega, depois eu vou mostrar aqui. Primeira versão de entrega de um relatório, ou primeira versão do trabalho científico, que é para não acumular tudo no último mês e vocês ficarem loucos. Então, a gente já vai começar a escrever já desde agora. A partir da semana que vem, eu já vou trazer os temas para vocês. Já vou distribuir.
E aí nós vamos começar já a fazer, montar e preparar as atividades, tá? Bom, mas de forma geral, vamos lá começar a nossa aula, para não ficar muito atrasado. Bom, a nossa disciplina é Morfologia Sistemática de Eike de Sozoa, como vocês já sabem. Eu sou o professor Carmino, sou biólogo, sou aqui da Unemat mesmo, formado, criado pela Unemat. A nossa disciplina ela vai estar dividida em 5 unidades. Então, na primeira unidade, nós vamos ficar com a parte de origem dos invertebrados Eike de Sozoa, técnicas de amostragem e monitoramento de invertebrados. Eu já postei uma aula para vocês sobre origem dos invertebrados, né? Então, assim, a parte falando sobre a questão do que são invertebrados, falando um pouco sobre definição de animal. Quem já acessou e já assistiu a aula? Está desde segunda-feira lá disponível. Eu, todo dia. Eu assisti. A partir das 23 horas, todo dia. Muito bem, Henrique. Eu assisti todas as aulas, comecei a ler li os artigos, muito difícil. Não se desesperem com os artigos, tá? Os artigos ainda para a próxima semana. Pelo amor de Deus, que artigos são aqueles? É bom que quem já começou a ler, que facilita, porque daí nas próximas semanas vocês vão ler ele novamente e vai ficar mais claro na mente de vocês. Você está falando daqueles que estão em inglês? Isso. Ah, professor. Eu tô marcando estrofe, parágrafo por parágrafo, me traduzindo, porque não sei ler, aí eu vou escrevendo aqui. Traduza no Google. Copia, cola o arquivo no Google Translate e traduz tudinho. Não vai sair uma maravilha de tradução, não, mas dá para entender. Bom, e tem um que eu vou mostrar para vocês, que ele tem como vocês conseguem acessar ele. Depois vou mandar o link, que ele está em inglês também, mas você acessa ele logo na revista e ele permite que você traduza o artigo inteiro de uma vez, se você preferir ler ele em português. Nunca a tradução vai ser muito boa, tá? Mas que é o Google que está fazendo essa tradução. Mas dá para entender. Alguma coisa você vai lá e aí se você achar que está muito ruim, quem não tem domínio de inglês. Quantas pessoas têm domínio de inglês aqui na turma? Levanta a mão, quem tiver. Ninguém? Só depois alertei, bom. Verbo to be, meu parceiro. Foi o que o Estado disponibilizou para a gente no ensino fundamental, médio. Pergunta difícil, professor. Tá, mas nem o básico? Eu tenho inglês básico, mas eu só fui para pegar o certificado, entendeu? Tipo, foi no SES, 2016. Eita. Mas enfim, então vamos lá, pô. Baixa o Duolingo e ó, usa o Duolingo aí para aprender. Eu tenho Duolingo, mas só falta força. Duolingo é uma porcaria. Duolingo, só falta força de vontade. Não, o Duolingo é uma porcaria. O Duolingo chega num ponto que ele para, você não aprende Aqui, ó. mais. Tá vendo aqui, ó? Não. Mas, mas eu acredito em você. Mas, enfim, então na primeira aula, então agora na primeira unidade, né, na verdade, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Lá estava falando aquelas videoaulas para quem assistiu, nós falamos sobre, e para quem já teve essas disciplinas comigo na zoologia, toda a aula introdutória eu vou falar sobre aqueles mesmos temas, que é para ficar bem fixado na cabeça de vocês, e para quem não teve ainda, ficar claro esses temas. Então eu vou falar sobre a questão da história da taxonomia, a questão de taxonomia sistemática, filogenética, né, filogenia, que é fundamental para a gente entender a sistemática. Falo também sobre a questão do histórico de classificação, como os organismos podem estar classificados, aí falo um pouquinho sobre questão de monofilia, parafilia, essas coisas, né? Sinapomorfia, são termos que eu começo a introduzir vocês para a gente entender, porque senão vocês não entendem o desenvolvimento da disciplina. Então, para quem não leu, quem não assistiu às aulas ainda, as videoaulas que estão gravadas, assista, elas não são muito compridas, eu acho que não passa de 30 minutos cada uma. Eu acho que elas estão entre 15 e 20 minutos, que geralmente eu corto as aulas nesse ponto.
Então dá para vocês assistirem enquanto vocês almoçam, ou enquanto vocês estão no banheiro, ao invés de estar mexendo no Instagram, usem as videoaulas para, como diria o ET Bilu, busquem sempre conhecimento. Professor, mas é difícil. Professor, Não dá certo você assistir uma aula sem estar com um caderno para fazer anotação. Eu não consigo. Se eu assistir um vídeo de aula, depois de 5 segundos para perguntar alguma coisa que eu vi que eu não lembro. Então, mas não é só para vocês terem uma familiaridade, e aí depois a gente vai ter eu vou fazer uma revisão zona com vocês, vou discutir, vou conversar sobre aqueles temas com vocês. Na próxima aula nós vamos fazer isso, nós vamos aprofundar naquilo. Então, quem não assistiu, pode assistir. Hoje eu vou fazer uma aula muito introdutória, falando muito, muito basicamente sobre a questão da origem dos ictiozoários, né? Então, é só para... Pode falar, Henrique. esse semestre que a gente está participando, ele é o 2021/1 ou /2? É o /2. Tá bom. E aí vai ter uma aula só sobre técnicas de amostragem e monitoramento. Aí a segunda unidade, nós vamos falar um pouco sobre morfologia, fisiologia, classificação e ecologia de NERMT. Aí nós vamos entrar nas partes dos filos dentro de Ictiozoa, né? Os diferentes filos que englobam esse superclado. Morfologia, fisiologia, classificação e ecologia de Onychophora, Tardígrada, Quinorrhyncha, Priapulida. Essa unidade aqui ela vai ser um pouco longa, porque alguns desses filos eles são pequenos, então a gente consegue fazer 2 filos talvez numa aula só, num dia de aula. Mas se ficar muito puxado, eu vou fazer cada um desses filos em uma aula. Então essa unidade vai ser um pouquinho longa, talvez vamos gastar umas 4 aulas para poder fazer ela. Na unidade 3, eu separei Nemátoda dentro de uma única unidade, porque Nemátoda ela é muito extensa. Então, nós vamos acabar estudando dentro de Nemátoda também os vermes, causadores de doença. Então, nós vamos aprofundar nessa questão. E na unidade 4, nós vamos vamos estudar a parte dos artrópodes, né? Dos artrópodes e dos aparentados dos artrópodes, o grupo chamado Chetognatha. Então, esses são os dois agrupamentos que nós vamos estudar. Bom, alguma dúvida até agora? Ou não? Sem dúvida. Algum de vocês já acessaram, alguém já acessou o plano de ensino? O plano de curso que está lá disponível no CIGAR? Eu só vi as vídeos, aula, os links lá e os artigos em inglês. Ok. Já acessou, Thomas? Então, vocês já estão meio que sabendo. Então, o objetivo da disciplina, ele é que vocês tenham, o objetivo geral, né? Que vocês desenvolvam bases para adquirir e compreender o universo de conhecimento sobre o clado zoológico, os clados, né? Os filos que fazem parte do superclado Ictiozoa. Então, essa é a ideia básica. Então, eu vou passar muito trabalho para vocês lerem, muitos artigos, bastante coisas para vocês conseguirem entender. Alguns vão estar em português, alguns vão estar em inglês, porque a maior parte dessas publicações é em inglês. Mas, eu falei muito, mas é relativamente pouco, né? Se a gente for pensar na quantidade que vocês têm que ler para aprender a aprofundar